Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, Aline Ristoff, trazendo vocês mais um vídeo, mais uma análise do canal do RPG do Samba de Calamidade, com o episódio 8 com o título Escolhas, principalmente porque o anfitrião decide dar várias escolhas aos nossos personagens principais do RPG dessa obra que é muito boa do Selbit. Então, eu vou dar minha análise, minha explicação do que eu entendi nesse episódio, do que eu achei, vários pontos de vista, da minha opinião. Então, eu espero que aguardem esse vídeo, dê seu like, se inscreva e bora lá. Então, pessoal, bora para esse vídeo para essa análise do episódio 8 de Calamidade. Tivemos vários acontecimentos, coisas muito interessantes, várias cenas marcantes e emocionantes, até de arrepiar a pele, os pelos do braço, meu. Foi um episódio muito bom que eu gostei bastante. O episódio começa logo depois do acontecimento do final do episódio 6, porque a gente sabe o que aconteceu no episódio 7. Foi o episódio do time Kian. A gente sabe daquela nossa traição. Eu até fiz um vídeo meu passado foi sobre o episódio 7 da traição lá da Clarice, dando aqueles detalhes lá do Gal e Clarice no finalzinho. Mas não vou falar pra vocês, que quem quiser saber vai ver o vídeo passado que foi a análise. Tem meu vídeo de teoria da calamidade. Vai ver o vídeo antigo que vale muito a pena, na minha opinião. E assim, esse episódio foi muito bom. Ele já começa naquele ponto que parou, que foi quando os nossos marcados estão à frente, tanto contra o anfitrião, tanto com o diabo. E eles achando que talvez passando com. Eu acho que deveriam estar assistindo menos no momento, ou talvez pânico com o Rubens, porque ele viu estar cara a cara com o anfitrião. Eles achando que eles iam enfrentar, lutar contra os dois, que eles não sabiam como é que eles iam sair daquilo ali dessas ruínas que eles estão agora. E chega lá o anfitrião todo pomposo falando que por enquanto eles não iam lutar, dependeria que eles iam escolher naquele momento. Por isso o episódio se chama Escolhas, porque o anfitrião chega lá assim que ele vai responder algumas perguntas e dar a oportunidade deles fazer algumas escolhas, a coisa que eles nunca tiveram ter poder fazer suas próprias escolhas, eles decidir o que eles querem. E é isso que o anfitrião tá propondo. E aí a gente fica muito na dúvida do que se ele tá falando na verdade. Então vamos fazer várias perguntas pro anfitrião, como derrotar a Kian, o que é uma relíquia da calamidade, o que houve com o Arnaldo. E faz várias perguntas seguidas, uma seguida da outra. E o anfitrião fala assim, sem Spars. E ele continua falando do que ele tem. Primeiro que ele ia propor ele mostra uma tela, uma televisão que fosse uma imagem de câmera. E tá sendo bastante áudio também do Gal. A gente vê o Kian traindo o Gal e a Clarice chega no local e começa a torturar o Gal. E o anfitrião fala assim que essa é a primeira escolha que ele vai dar a oportunidade de vocês fazerem. Querem salvar esse cara ou não? Querem salvar a Gal ou não? E aí entra uma discussão, talvez um caos dentro da equipe, e é isso que o anfitrião quer. Até o Rubens fala que eles deveriam para discutir, porque é exatamente o que o anfitrião quer. O Rubens e o Tanto Balu também uniu nessa decisão de salvar ou não salvar a Gal. Só que Karina não quer perdoar a Gal, ela tem um ódio, ela não importa quem for matar a Gal, ela só quer ver que o Gal esteja morto. Isso você vai tanto pro Joey. O Joey queria matar a Gal, mas ele não se importava se outra pessoa matasse, porque ele falou que a Clarice fazia um bom trabalho, talvez melhor que ele, que estaria sofrendo na mão da Clarice. E dava pra ver na filmagem que ela tava literalmente torturando o Gal. Então o Joey falou assim que eles não iam salvar Gal. O que pra salvar isso só apertar um botão, mas que o Joey não ia deixar eles apertar o botão e não iria deixar. E tava a turma que assistiu tudo aquela. Eu tava ainda acontecendo o acontecimento tanto do Gal, até vem
o nosso João interpretar o Gal, e tem toda aquela interpretação do Gal e com a Clarissa que o Sab estava fazendo, que foi muito bom. Aí que dá pra ver que o Gal tinha sentimento, que o Gal que foi ter pro Kian, que falou que foi tudo que o Kian mandou, que ele seguiu os planos do Kian, que ele, se a Clarissa ajudasse, eles iam derrotar, ele ia ajudar a derrotar Kian. A Clarissa não entendendo, não se importando nada de que ele queria dizer, que ela só queria matar Gal mesmo da pior maneira possível. E o ator viu que a Clarissa traiu e começou a pensar que o Gal mesmo foi manipulado, porque eles têm tanto esse um ano, tanto o ator e o Dante tiveram muito tempo junto e eles tiveram várias conversas que eu acho que o Dante deve ter revelado algumas coisas pro ator. Porque o primeiro que foi lá tentar salvar o Gal, depois do que o Dante viu daquela cena da câmera, ele falou o primeiro a partir para apertar no botão, porque ele sabe como é que o Kian manipula. Então ele viu todo aquele negócio daquela cena, ele viu que o Gal tava sendo honesto naquelas palavras que ele tava falando. E o ator vai logo em seguida também apertar o botão. E a Karine fica indignada, brava, estressada, brava mesmo com o Arthur querendo apertar o botão. A Fábio não apertar mais, ela fica tão estressada que ela começa a respirar mais fundo e se distanciar um pouco desse botão pra salvar Gal. E quando o Joey vê que o Arthur tá indo bem pra apertar o botão, ele vem aqui, usa o teleport das sombras e para de apertar o botão que ninguém ia apertar, porque ele queria que o Gal que ele morra. E a Arthur, tanto Dante, queria que ele salvar ele, porque tem mais uma pessoa pra lutar contra a Kian. Ele não quer que o Gal entre pro time, ele não quer que o Gal entre pra ordem. Ele quer ter mais informações sobre Kian e ter uma oportunidade, uma chance a mais pra derrotar a Kian, que o objetivo da missão deles é parar a Kian. Então, esse era o pensamento do ator. E ver essa discussão dos dois, essa briga entre os dois foi muito boa. E já que a Karine tava perto do botão, o Arthur e o Dante vão dar a mais, uma chance maior dos dois conseguir apertar o botão. O Joe não conseguiu parar os dois e o Arthur aperta o botão e o Joe fica extremamente brava. A Karine entra em choque e cai no chão chorando, não acreditando que eles tinham salvado o Gal após eles terem visto aquelas filmagens deles que o Gal matando toda a família da Karina. E ela ficou em choque mesmo de ter salvado o Gal. Foi uma discussão, foi um caos, todas essas conversas. E eu falei, só faceiro e rindo. E o Hobbes falando assim, se fizeram exatamente o que o anfitrião queria. Após eles salvarem o Gal, eu não sei pra onde o Gal foi, porque eles apertaram o botão e o Gal não foi parar naquela sala. Pra onde o Gal foi, a gente não sabe. É um mistério, porque ele não tava lá, porque a gente não viu. Eu acho que caísse na mesma sala, provavelmente tanto a Karina e o Joey iam matar o Gal naquele momento, porque eles estavam com bastante ódio no pensamento, mas eles falam que não era ódio, que eles não suportavam quem matasse. Mas o Baloo percebeu que era ódio, que ele tava até meio triste com aquela situação que estavam discutindo por isso. E o Baloo não tava gostando daquela situação. O Rubens tava acho que tava meio paralisado, porque ele tava em frente ao anfitrião. Era o objetivo da vida dele para destruir o anfitrião e tava rolando na frente dele. E ele se acha fraco, ele não acha ainda forte o suficiente para enfrentar o anfitrião. Ele sabe os jogos, ele já passou por 2 jogos do anfitrião. Então ele sabe bem que ele sozinho ele não consegue enfrentar o anfitrião. E eu acho que tá meio paralisado de um pouco de medo. Você ficou bem quieto toda a discussão. E só o Bom Formeiro que falou que tava meio triste com a situação, mas o anfitrião tava mó faceiro. E o Diabo tava nem aí. O Diabo tava lá só porque ele queria destruir as máscaras e ele estava só esperando o que os mercados iam dizer. E ele também não gostava muito do anfitrião. O Diabo é mais. Ele, apesar de ter feito um acordozinho, ele não se importa tanto com o anfitrião. E eles começam a ter uma conversa porque as máscaras chegam. E depois dessa decisão, acho que esse momento quando o anfitrião age e o pessoal, depois dessa escolha do Gal sobreviver, eu acho que aí pode ter tido um desequilíbrio e as máscaras apareceram pro anfitrião ter perturbado o equilíbrio
e elas vão naquele local. E isso que o anfitrião queria também, as máscaras, para eles começarem. Aí que o anfitrião começa a revelar várias informações, responder várias perguntas da Karina, sobre a calamidade, sobre a calamidade, que ele não quer falar muito sobre isso, mas sobre o que aconteceu lá no orfanato, que ele é o Arnaldo. Essa parte do Arnaldo eu fiquei confusa. Eu não sei se eu perdi algum momento, não prestei atenção. Como é que a Karina sabia que o anfitrião era o Arnaldo? Não sei o que lá. Eu não sei se eu perdi, eu tenho que rever depois, porque eu não sei, eu não lembro desse momento de descobrir que ele era o Arnaldo. O Dante extremamente o Dante chegou depois, mas ele sabia porque ele viu o passado. E o Joey, não faz sentido o Joey também saber. Eu não sei se ele falou que ele era o Arnaldo, o que houve. Eu não entendi muito bem, eu tenho que rever esse episódio inteiro, porque eu me perdi no começo. Como é que eles sabiam quem era o Arnaldo? Se eu tô falando alguma besteira, deixa nos comentários, porque lembrar, mas tem quase foi uma live bem longa, mais de 4 horas e poucas. Então, lembrar de tudo não é normal, não. Eu não consigo lembrar de todo mundo das 4 horas. Até resumir bem o que eu vou falar nesse vídeo. E é complicado. As massas cheias começam. Finalmente o nosso anfitrião começa a responder várias perguntas. E as massas começam a ficar meio incomodadas. E começa a discussão de qual lado vão escolher. Porque o que o anfitrião quer propor para os marcados, que eles destruam a relíquia do conhecimento para eles meio que fazer o acordo de eles conseguirem derrotar aqui, ó. Se as máscaras existirem, eles não vão conseguir derrotar aqui, ó. Se eles conseguirem derrotar aqui, vai aparecer um outro cara que vai ser o contraponto da relíquia do conhecimento, porque o conhecimento precisa de um contraponto, as máscaras precisam de um contraponto para manter esse equilíbrio que elas imaginam, mas em 2 pesos não é uma moeda. Então o conhecimento é dividido em 2 e eles estão se auto-equilibrando. Não é porque os derrotem que para existir vai vir outra pessoa para ter esse mesmo joguinho manter essa linha do equilíbrio que as máscaras propõem. Então é meio complicado. E o que o anfitrião propõe é que todo destino, toda a realidade teria nas mãos dos marcados. E aí que teria todo um caos. E imagina se tivesse tudo na mão. Se acontecesse isso mesmo que o anfitrião estava propondo, de estar tudo na mão dos marcados, sim, seria um caos. Como é que eles iam controlar o mundo? Eles não teriam uma relíquia e os mercados decidem tudo e eles não seguem a realidade, que os mercados são os únicos que conseguem quebrar as correntes da realidade. Aí seria tudo que o anfitrião queria. Caos. Talvez o anfitrião não deixar os mercados de lado e continuaria com seus jogos sem ter limitações, porque as máscaras não estariam lá para manter o equilíbrio. Ele poderia fazer seus próprios jogos do jeito que ele queria. O caos dominaria o mundo sem a relíquia do conhecimento. E todos os papos que tiveram sobre o passado, presente, calamidade, tudo que as máscaras falam, apesar que elas iam ter o controle manter o equilíbrio, manter esse joguinho, era o mais correto. Eles iam derrotar aqui, a máscara tava sendo os dois lá estavam sendo muito honestos. As máscaras falam que o anfitrião não tá mentindo e o anfitrião fala que as máscaras são muito enigmáticas, não falam tudo, elas não falam, é só tudo com enigmas, que elas eram muito chatas e que assim destruíram logo a relíquia do conhecimento. E a Karina começa a discutir, porque ela fala assim: por que a morte não tá nessa discussão? Vocês querem destruir? E aí o filho fala: ela é muito chata, a morte ela é muito chata. E ela fala assim: se você não gosta dela, por que tu não destruiu ela? E eles meio que ficam na deles as 4 relíquias. Então é uma coisa bem complicada. Faz todo sentido eles também terem escolhido as máscaras, porque as máscaras tentaram matar eles minutos atrás. Então o anfitrião várias vezes tentou matar os marcados. É bem complicado os marcados seguir o anfitrião. Então faz todo sentido eles decidirem as máscaras. Mas quando eles vão pro lado das máscaras, o anfitrião fica tão bravo, mas tão bravo. E ele fala assim: vocês vão ver? Vocês querem? Vocês vão lutar comigo mesmo? Eu vou esperar vocês na entrada. A gente vai ter uma luta mesmo.
Ele fica estressado, ele fica bravo mesmo. Assim, vários momentos eles irritaram o anfitrião. O anfitrião tá bravo, é muito engraçado. Eu dei bastante risada durante o episódio também. E as máscaras falam assim, tá, a gente vai lá na entrada e a gente vai auxiliar vocês a lutar contra o anfitrião. E elas meio que somem na sombra e eles acham que estão de boa, eles não sabem onde fica a entrada exatamente, então eles não sabem pra onde ir, então eles meio que decidem fazer o caminho de volta. E quando estão fazendo o caminho de volta, eles percebem que não seria tão fácil, eles veem que as máscaras estão lá paradas numa entrada lá. E assim, eles ficam meio que o que vai acontecer? E quem tá lá na frente é o anfitrião. Que surgiam 4 cópias do anfitrião, que são, quer dizer, 5 cópias do anfitrião, que são as estátuas. Tanto aqui é o Fritos, Aeneas, Liber, Plautus é o último. Qual é o nome? Silenos. Lembrei, são muito ruins com nomes. Então esses 5 eles aparecem de novo. Então eu não sei se teve anfitriões antes do Anfitrios, mas provavelmente talvez o primeiro portador da relíquia da energia talvez tenha sido o Anfitrios. Não dá pra ter tanta certeza porque no texto tinham falado que tinha um culto da energia, tinha uma religião da energia. Tem assim, acho que foi falado quando eles estavam na calamidade, quando tinha o Ordo Calamitas, eles tinham falado uma coisa quando eles conseguiram capturar a relíquia da energia, que foi complicado, tinha um culto esse negócio. E eu não sei se teve algum anfitrião antes, porque se teve, porque não apareceu na hora que ia ter a cauda contra os 5, porque só aqueles 5 apareceram pra lutar. Se tem algum outro motivo, se tinha um anfitrião antes, mas se as relíquias são muito antigas, eu acho que as relíquias são bem antigas, mais antigas que talvez os 4.000 anos que tem o nosso querido Kian. A gente sabe que o Kian foi a porta entre o outro lado e o nosso mundo, só que foi dito, acho que até a magistrada fala que as relíquias existem desde o começo da realidade. Então elas estão desde o princípio, elas estão desde o começo. Então essas relíquias existem antes de Kian, porque Kian já faz mais de 4.000 anos que ele procura essas relíquias. Então elas existem. Então foi meio confuso como é que o outro lado já tinha influência no nosso mundo, mas não tinha conexão que nem foi o Kian. Quem que trouxe o ritual de transcendência? Não tinha os humanos, eu acho que talvez não tinham contato com o outro lado. Eles tinham, mas não tinham, porque existia scriptas antes de Kian. O Kian sofreu por causa de várias scriptas. Então, assim, eu já vi algumas teorias do Kian que gerou relíquias, mas eu sou totalmente contra, que já foi dito que elas estão desde o começo da realidade. Tem várias menções que o Kian, quando Kian era conseguir as relíquias, então as relíquias já existiam antes de Kian. Então, não é. Ou seja, o Kian não foi. Não dá pra ter tanta certeza. Vai ter que esperar se o Saud vai nos dar essa resposta do que houve. Então é meio complicado. Mas começa a batalha. Então essa batalha foi contra esses 5. E cada um começa a enfrentar o Liber, tanto o Liber e o Silenos ficam pra trás enfrentando várias máscaras. E os outros, o Frito, o Plautus e o Fritos, Plautus e... Como é que é o nome do outro? Aeneas. Tô esquecida já. Esses 3 vão pra enfrentar nossos marcados. Então é nossos 5 contra 3. E foi difícil. 2 quase morreram. Tanto o Arthur e o Baloo quase morreram nesse acho que não sei se foi o Baloo. O Baloo foi antes. Mas o Arthur quase morre. E complica. E só pra enfrentar esses 5 foi tão complicado assim. E eles achando que derrotou o anfitrião, que logo na frente que a magistrada não ajudou em nada, ela só mandou os seus seguidores das máscaras enfrentar os anfitriões e eles perderam facilmente. O Cérebro fala que vocês acham que a magistrada não fez nada, mas ela tava fazendo alguma coisa, que isso não dá pra ver, que
que as máscaras perderam pro anfitrião porque elas não são a relíquia do conhecimento, por isso elas perderam tão fácil pro anfitrião. E porque aquilo era o anfitrião dividido em várias personalidades. E quem tá segurando mesmo o anfitrião real, que tava a própria relíquia, era a magistral, que tava literalmente enfrentando o anfitrião, mas ela não conseguiu conter o anfitrião, que ia lutar logo com os marcados. E depois de ter destruído vários anfitriões passados que não estavam com seu poder total, provavelmente, porque o poder total tava com o anfitrião que a magistrada tava segurando. E eles meio que acharam que tinha ganhado a luta, mas não ganharam. Quando tava tendo uma conversa entre eles fazem vários feitiços, achando que tinha ganhado o anfitrião. E o Dante fala, o Hakim fala assim, tá muito fácil, isso não é só isso. E não era só isso mesmo, que aí começou a ouvir uma música, uma voz, e a majestade falando assim que ela tentou segurar, mas conseguiu lutar contra o anfitrião. E agora eles vão enfrentar mesmo o anfitrião. E assim, é complicado explicar uma luta só assistindo pra vocês entenderem, então vai ser mais parcial essa luta. Vou falar mais por cima das lutas, porque eu não vou discutir muito sobre essa luta, porque não tem muito a acrescentar sobre essas lutas. Aí começa a luta principal contra o anfitrião, que foi tensa. O anfitrião dava muito dano, ele tinha 2 golpes por turno, e todo o dano que ele era um dano muito alto, ele ia dar mais 70 de dano, se não fosse a magistrada. Ela ajudou muito na luta, ela foi que auxiliar na luta e ela ajudou, porque ela diminuiu metade do dano. O dano que ia total foi diminuído por causa da magistrada. E talvez alguém ia morrer, mas por causa das magistradas saíram vivos. E do jeito que eles jogaram também mantiveram. O Selbit até fala no final do episódio, fala assim: eu achava que alguém ia morrer. Então, de parabéns por todo mundo ter conseguido sair do vivo. Assim, quase, porque o Baloo quase morreu. Quase, foi por pouco. Eu até penso que o Selbit queria mesmo que alguém ia morrer nesse episódio, porque o Selbit tá no começo já falou que vocês queriam não salvar o Gal. Então o Selbit, por ele ter escolhido salvar o Gal, ele ter escolhido lá das máscaras, então já tava planejando que alguém do nosso time, do time da Ordem, ia sair e entraria o Gal. Eu quero ver se o Gal vai entrar mesmo, se vai ter 7 jogadores, como é que vai ter 7 jogadores na mesa, como é que vai ser. Eu fico pensando, vou falar pra vocês também, que talvez, no próximo episódio do time Kian, o Gal vai aparecer, mas não vão estar juntos. Tanto o Boris, o Damir e o T-Bag vão estar em um local, e o Gal vai estar em um outro lugar no subsolo da série da Ordem dos Calamitas. Então eu acho que o Gal foi para um outro local, que é talvez no episódio que vai mostrar uma visão do Gal sozinho. Vai ter essa jogada, talvez tenha essa jogada. É uma opinião minha, eu não sei se é verdade, ou se o Gal vai só aparecer no próximo episódio quando tiver na visão do time Ordem. Não sabemos se vai ter mais episódios do time Kian. É meio complicado com 3 pessoas, mas vamos ver se vai desenrolar essas cenas. Então, a calamidade é mesmo imprevisível. Voltando pra luta do anfitrião, foi difícil. Quase várias pessoas morrendo. Se não fosse o nosso querido Dante curando o pessoal, eles teriam morrido. E no final, o nosso Baloo toma vários danos e tá pra morrer. E tem mais uma rodada. E no penúltimo dado, porque o Dante jogou todos os dados que tinha pra salvar o Baloo. No penúltimo dado do Phelps, no último dado do Rubens, consegue tratar o Baloo. E ele tem uma frase muito emocionante. Assim, quando eles derrotam o anfitrião, a espada do Joe se torna a relíquia da energia. E que confusão vai dar o próximo episódio do time. Nossa, eu quero ver o próximo sábado. Que tá na mão. Será que a relíquia vai escolher o Joey? Será que a máscara que o Joey tá usando vai impedir que a relíquia escolha o Joey, o próximo anfitrião? Como é que eles vão segurar uma relíquia sem que eles portam a relíquia? Sem que eles usem a relíquia? Porque no passado, o nosso querido... Como é que é o nome da Gabi, que tipo, é o velhinho? O sábio lá. Eu esqueci o nome dele, desculpa. Eu não lembro de todos. Eu lembro da Celestine,
que é a Maria, qual é o nome do personagem? Da Celestine, do Marius e do Faustus e do Remulus. O nome de todos, eu tenho que rever de novo. Mas assim, dos personagens deles antigos, a Gabi, ela até ganhou no episódio um bônus de resistência à energia, porque ela quase foi o anfitrião passado. Dessa memória da relíquia, ela ganhou mais resistência de energia. Eu acho que o do Luba também ganhou uma resistência de conhecimento. Ele já tinha, provavelmente, por causa da máscara, mas acho que ele ganhou mais por causa do que ter portado. Ter a vivência de ter sido portador da máscara do conhecimento. E o Lu tá costurando essa espada, que abriu um sabre de luz, que é uma coisa muito maneira, mas que vai dar? Será que relíquia é conhecimento? Porque no momento eles não estavam querendo usar. Eles não estavam. Quando a relíquia da energia, ela é muito caótica, ela é imprevisível. Ela meio que joga. Ela tá sempre na escolha. É imprevisível mesmo a relíquia da energia. E se alguém chegar perto, além do Joey, e a relíquia escolher pra ter um outro anfitrião? Ai, imagina isso, meu. Que complicado. Assim, o episódio termina com ele salvando o balão. Foi emocionante. E aqui eu não tenho mais nada pra falar. Eu vou ter que fazer mais vídeos de teorias que eu propus. Algumas que eu tava sobre a Tenebris, do Gal pra ir pra Tenebris. Não aconteceu. O Gal tá vivo, mas não sabemos aonde. E o episódio termina. E meu vídeo termina aqui também. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva e até uma próxima, tá bom? Tchau.